Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu vou tentar responder a alguns comentários, né? Primeiramente, vou tentar dar conta aqui de parte de um livro que foi pedido pelo nosso companheiro João Marcos Farias Barros. Ele disse assim: fala sobre sociedade dos indivíduos, Norbert Elias, né? Ele comentou isso no vídeo que eu falo sobre o Fernando Henrique Cardoso e a teoria da dependência. Bem, vamos lá então. Tentaremos dar uma passada por cima do texto do A Sociedade dos Indivíduos, de Norbert Elias, 1939. Bem, Norbert Elias foi um desses autores que foram redescobertos na década de 70, né? Ele, evidentemente, é um autor bastante importante atualmente, imagino que seja um dos autores mais citados na área das ciências sociais. Eu vou tentar ser o mais breve possível, por isso eu vou correr o texto. Inicialmente no texto ele começa dizendo para nós que a sociedade ela é histórica e ela é geográfica, né? Então, conceito de sociedade, lembrando que ele está trabalhando com essa inicialmente, né? Comumente tratada de um ponto de vista de antíteses, sociedade e indivíduo. Por exemplo, quando a gente vai para os clássicos da sociologia, você tem Durkheim, que tem uma valorização em relação à sociedade, ao fato social, a sociedade moldando de alguma maneira esse indivíduo, e você tem do outro lado a figura do Weber, com a figura do agente, né? Então é a ação do agente com tomada, né, de sentido, seja esse sentido tradicional, um sentido mais finalista, ou um sentido de um ponto de vista de um pensamento, de um grupo, de um ethos. É isso que define a sociedade, né? Então nós poderíamos ter ali autores que viabilizam uma maior projeção da sociedade sobre o indivíduo. Temos também autores que viabilizam uma maior projeção do indivíduo na sociedade. Isso é o normal, o comum de se dizer. Mas, em Sociedade dos Indivíduos, o nosso autor Norbert Elias, ele olha para esse cenário e diz assim, olha, essa é uma pergunta que é uma pergunta falaciosa. É uma pergunta que engana, porque não tem como nós desmembrarmos sociedade e indivíduo, porque sociedade e indivíduo são realidades que implicam em uma e na outra. E faz um pouco de sentido isso que o Norbert Elias fala, porque, olha só, se só houvesse, nós conseguíssemos aprender o conceito de indivíduo e só houvesse indivíduo, nós não teríamos uma boa parcela das coisas que nós temos hoje, né? Porque nós olhamos e falamos, pô, isso daqui é social, é evidente que isso daqui é social. Nós temos uma língua, por exemplo. Pô, você nasceu numa língua, você teve a opção de optar por isso? Pô, eu nasci no Brasil, mas eu gostaria de nascer falando inglês. Não, sua língua materna é o português, já estava aqui antes de você, te atravessa, te impõe, toda a relação sua com a sua mãe, de mãozinha, eu acho que ele está chorando de fome, é tudo dado em cima de uma determinada língua. Então esse seria o primeiro ponto. Mas também, se não houvesse indivíduo, só houvesse sociedade, nós teríamos as nossas particularidades, singularidades, os nossos pequenos grupos dentro de determinadas comunidades. Tudo isso só existe porque existem ações individuais. Eu tenho a opção, muitas vezes, de optar por algo que é propriamente meu, uma escolha feita por mim. Então,
entre indivíduo e sociedade, o Norbert Elias vai dizer, isso é uma pergunta falaciosa, é por isso que eu não vou falar sobre a sociedade e nem sobre o indivíduo. Eu vou falar sobre a sociedade dos indivíduos, né? Eu vou falar sobre essas coisas que estão necessariamente juntas. E aí ele vai dizer, então toda sociedade, olha só o texto, a palavra é passada de uma pessoa para outra como uma moeda cujo valor fosse conhecido. Quer dizer, todo mundo quando diz sociedade sabe o que significa sociedade. Quando você olha para sua mãe, para seu pai e fala, olha, a sociedade hoje em dia, ela está assim. Pô, todo mundo pressupõe que sabe o que é sociedade. Ele vai dizer, olha, como se esse conteúdo já nem precisasse ser testado. Quando uma pessoa diz sociedade e outra escuta, elas se entendem sem dificuldade. Mas será que realmente nos entendemos? Então olha só a problematização dele. A sociedade, como sabemos, somos todos nós. É uma porção de pessoas juntas. Mas uma porção de pessoas juntas na Índia e na China formam um tipo de sociedade diferente da que nós encontramos na América ou na Grã-Bretanha. Ou ainda a sociedade composta por muitas pessoas individuais na Europa do século XII ou encontradas no século XVI ou no século XX. Quer dizer, sociedade implica em uma realidade histórica e geográfica, porque a partir do tempo ela se transforma e a partir do espaço ela também se transforma. Olha só que interessante, né? Mais para frente no texto ele vai dizer, as mudanças sociais, apesar da sociedade ser constituída de indivíduos, elas mudam independente da vontade de algum indivíduo ou da soma de todos eles. Nem eu e nem todos nós planejamos as mudanças que ocorreram na sociedade. Isso é um outro dilema, que é o seguinte, a sociedade está caminhando para... A sociedade não está caminhando para lugar nenhum. A sociedade ela é feita de teias, né, de relações interdependentes, esse é um termo propriamente do Norbert Elias, que vão se, entre encontros e desencontros, entre continuidades e descontinuidades, ela vai mais ou menos aparentando e demonstrando ser aquilo que ela é ou que ela se torna no decorrer do tempo e do espaço. Então, ele está dizendo para nós, olha, não tem como nós mudarmos ou planejarmos essa sociedade. Um homem do século XV jamais imaginaria que nós teríamos tantos aplicativos de inteligência artificial a ponto de conseguir discernir um texto em PDF, a ponto de você conseguir dialogar, né, com essa inteligência artificial e te dar tantos recursos para você fazer. A sociedade do século XV planejou isso? Desejou isso? Não, né? Foram através dessas relações de encontros e desencontros entre homens, mulheres, entre sociedades, que as coisas foram mais ou menos se constituindo. Isso daqui eu gosto muito dessa pegada porque me lembra muito Nietzsche, né? Para onde está indo a história? A história não está indo para lugar nenhum, a história ela tá acontecendo, né? Cabe a você criar ela ou não. Ele vai dizer, muitas vezes é como se as psicologias do indivíduo e da sociedade parecessem duas disciplinas completamente distinguíveis. Evidentemente, como eu disse já no início, ele está contra isso. De certo, nós nos apercebemos ao mesmo tempo de que, na realidade, não existe um abismo entre indivíduo e sociedade. Ninguém duvida de que os indivíduos formam a sociedade ou de que toda a sociedade é uma sociedade de indivíduos. Então, ele está dizendo, olha, eu acredito que, esse é um ponto do Norbert Elias, né? Eu acredito que a sociologia ela tem que explicar a realidade. Ela tem que dar conta de explicar problemas da realidade social. Então, a sociologia do Norbert, ou eliana, né? Elisiana o pessoal chama, essa sociologia do Norbert Elias é uma sociologia que pressupõe o problema da realidade. Então, ele diz, nós precisamos, enquanto sociólogos, produzir determinados conceitos
que dê conta de explicar essas vivências diárias da nossa realidade. Ele vai dizer, é que certamente não se pode compreender a estrutura da casa inteira pela contemplação isolada de cada uma das pedras que a compõem. Bem, ele utiliza o próprio Aristóteles aqui para dizer que se você amontoa um monte de tijolo junto em um lugar, você não consegue dizer que aqueles tijolos são uma casa. Por quê? Porque para que haja a casa, você precisa de dar forma àquilo, você precisa de agir sobre aquilo. Então ele vai dizer, tampouco se pode compreendê-la pensando na casa como uma unidade somatória. Quer dizer, eu tenho 1000 tijolos, ou melhor, 20.000 tijolos. Eu coloco todos os tijolos e assim viram uma casa. Não, não é a somatória, não é a acumulação das pedras. Talvez isso não seja totalmente inútil para a compreensão da casa inteira, mas por certo não nos leva muito longe fazer uma análise estatística das características de cada pedra e depois calcular a média. Então, nós não temos como falar da sociedade. A sociedade é a soma de todos os indivíduos. A gente coloca todos os indivíduos lá e pum, sai uma sociedade. Não, não dá. Não dá para fazer isso pelo simples motivo de que a sociedade precisa de agência, precisa de ação, precisa de escolhas, ela é contingente, ela é transitória, ela é volitiva, ela é mutável, ela é possível, ela é potente, a sociedade ela vai se transformando, se movimentando, existem N possibilidades, né? Eu me lembro aqui do Weber, quando o Weber vai falar, olha, a gente trabalha com possibilidades, então o recuo histórico seria realmente você recuar na ação daquele determinado agente e imaginar várias possibilidades. E imaginar se esse indivíduo, esse personagem, muitas vezes tivesse optado por tal caminho, o que poderia ter acontecido nesse e nesse daqui aconteceu isso. Aconteceu isso porque não aconteceu aquilo, não aconteceu aquilo. Porque ele não optou nem por aquele, nem por A, nem por C. Ele optou por B, né? Então, pensa-se as possibilidades. Ele está dizendo aqui, não dá para analisar a sociedade acreditando que a sociedade é a soma pura e simples de indivíduos. Ou seja, o todo é diferente da soma de suas partes. O todo é uma outra coisa. Né? O exemplo, ele dá o exemplo além da casa, ele dá o exemplo da melodia, que são notas isoladas, mas que formam uma outra coisa, que a nota sozinha não consegue formar uma melodia. Ele dá o exemplo do livro, ele dá o exemplo das frases. A palavra sozinha significa uma coisa, mas no livro ela produz uma outra coisa, um outro sentido. A sociedade também. O indivíduo, eu e você sozinhos, somos uma coisa, mas nós, enquanto na sociedade, produzimos uma outra coisa que é isso que nós chamamos de sociedade. Essa pergunta leva-nos a um debate cujos meandros e reviravoltas nos são mais do que conhecidos. Uma das grandes controvérsias de nossa época desenrola-se entre os que afirmam que a sociedade, em suas diferentes manifestações, a divisão do trabalho, a organização do Estado, ou seja lá o que for, é apenas um meio, consistindo o fim no bem-estar dos indivíduos, e os que asseveram que o bem-estar dos indivíduos é menos importante que a manutenção da unidade social de que o indivíduo faz parte, constituindo o fim propriamente dito da vida individual. Aqui eu gostaria de encerrar essa aula inicial em cima do texto Sociedade dos Indivíduos, dizendo o seguinte, o que prevalece, o que é a finalidade, né? A sociedade ou o indivíduo? Né? O que nós vamos deixar prevalecer? Eu acredito que aqui a gente tem um grande debate, né? Por exemplo, poderíamos trazer para a política, né? Enquanto a direita ela prioriza o indivíduo, acredita no indivíduo, a noção de mercado, de lucro individual, de competição é mais exuberante perante os olhos do pessoal da direita. A esquerda então vai falar sobre a sociedade, sobre o coletivo, sobre que nós devemos pensar mais em um todo do que propriamente nas pedras isoladas, etc, e etc. Tá? Eu encerro aqui essa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, eu peço para que você, se puder,
possa contribuir conosco fazendo um Pix. Por que esse Pix, Daniel? Para que nós possamos manter o canal. Nós temos uma ideia de contratar um editor para editar os nossos vídeos, para que nós possamos responder mais vocês, para que nós possamos enviar mais vídeos a vocês, e para isso nós dependemos da colaboração e da ajuda de vocês. Bem, é basicamente isso. De qualquer maneira, não esqueça de clicar no joinha, deixar o seu like, fazer o seu comentário, seu pedido. É isso. Até o próximo Pinceladas do Saber. Hora de dar tchau!